Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. Tô vendo aqui Pajeú conectado com a gente. Meu boa noite, Pajeú. Meu boa noite para você que já se encontra conectado conosco aqui pelo YouTube também. Tô com os dois chats ao vivo, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo super importante para matemática como um todo. Eu vou precisar desse conteúdo para EJA etapa 5, para EJA etapa 6, para EJA etapa 7. Eu vou precisar desse conteúdo, professor, para o vestibular, para a prova do ICEJA. Prof, diga uma coisa, que conteúdo é esse? Você estava na aula passada? Professor, eu estou falando da equação do primeiro grau. É ponto de partida para demais outras equações. É ponto, professor, base para a gente trabalhar com as funções que já vão estar se apresentando na série seguinte. Já a gente está no ensino médio, não é verdade? Professor, me explica devagarzinho o conteúdo, como é que a gente faz para resolver equações, quais são os tipos de equações que a gente vai estar visualizando. Caderninho na mão? Vem cá comigo, olha só na telinha de vocês, conteúdo. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da equação do primeiro grau, professor. E, na realidade, a gente já tem até um processo padronizado para a gente resolver toda e qualquer equação do primeiro grau. Como é que funciona mesmo? Professor, equação do primeiro grau, na definição matemática, é toda sentença que exprime uma relação de igualdade, professor, e apresenta letra. Não foi assim que nós colocamos, para você lembrar? Tem que ter o igual, professor, e tem que ter letra, professor. Tudo que está à esquerda da igualdade, a gente lembra, professor, era o primeiro membro da equação, professor. Tudo, professor, que está à direita da igualdade, professor, é o segundo membro da equação. Então, a gente já vem treinando, professor, desde a nossa última aula, professor. Desde a semana passada, a gente começou a falar um pouquinho dessas equações. Tem que treinar mais, professor, justamente porque equação só aprende treinando. Prof, eita, professor, o senhor botou lá A, B, C, D, E, 5, professor, 3, 4, 5 equações do primeiro grau ali. Vamos resolver? Vamos tentar recordar o processo resolutivo? Então, botei lá mais algumas equações para, caso ainda exista dúvidas, a gente venha esclarecer. Se você perdeu o primeiro momento, professor, onde a gente deu início ao conteúdo, eu acredito que o material já se encontre disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação. Só vocês darem uma espiada lá. Vamos resolver? Caderninho na mão? E eu estou com os chats aqui ao vivo. É só vocês perguntarem. Pode ser? Vamos ver aqui então, professor. Resolver de uma por uma. Tenho aqui a letra A. 6x é igual, professor, ao 2x mais 16. Professor, como é que resolvia mesmo? Repete comigo. Tudo que tiver letra vai para o primeiro membro. Quem não tiver letra vai para o segundo membro. Lembrando que toda vez que você vai trocar alguém de membro, seja alguém do primeiro membro para o segundo membro, seja alguém do segundo para o primeiro, a gente troca a operação. Se o cara está em um membro somando, ele passa para o outro subtraindo. Se o cara está em um membro subtraindo, ele passa para o outro somando. Então, na situação aqui, nós temos primeiro membro, professor, e segundo membro. Eu tenho 6x, professor, que é o primeiro membro, e eu tenho 2x mais 6, que representa o segundo membro da equação. Professor, quem que vai ter que trocar de lado aqui, professor? Esse 2x, professor. Esse 2x eu vou ter que jogar lá para o lado do 6x. Por quê, professor? Quem tem x vai para o primeiro membro, ou quem tem letra vai para o primeiro membro, quem não tem letra vai para o segundo. E, professor, tipo, aquele 2x que eu estou olhando lá, professor, ele é positivo ou ele é negativo? Você está vendo o sinal que está na frente do 2? Não. O que é que a gente colocou para vocês durante a última aula? Se eu visualizar um númerozinho e eu não ver qual é o sinal que está na frente dele, se eu não ver, é sempre positivo. Qual o sinal que está na frente do 16? É mais, professor, ali dá para ver. Qual o sinal que está na frente do 6? Não estou vendo, professor. Não dá para ver. Então, se eu não estou vendo o sinal, é porque o sinal que está na frente do número é sempre mais. Então, se eu fosse reescrever isso aqui, professor,
iria ficar 6x, esse 6 é positivo, ó, é igual a esse 2, que também é positivo, mais o 16. Pelo que você entendeu, eu vou ter que pegar o 2x, vou jogar para o lado do 6x. Mas olha o sinal do cara aqui, professor. Ele está no segundo membro, ele é positivo. Se a gente jogar ele para o lado do 6x, se eu trocar ele de membro, vai trocar a operação. Então, aqui, professor, vai ficar 6x menos 2x é igual ao 16. Vocês entenderam? Professor, diga uma coisa, se o número é positivo, precisa eu colocar o mais na frente? Não, gente, não precisa você colocar o mais. Se você não visualizar o sinal do número, você já subentende, professor, que aquele valor ele é positivo. Agora aqui que o pessoal diz às vezes que fica difícil. Professor, não sei fazer conta com letras. Gente, para somar ou subtrair termos algébricos, o que é um termo algébrico, professor? Qualquer um desses elementos que aparecem aí na minha equação, seja com letra ou sem letra, para somar ou subtrair, vou me utilizar de uma linguagem menos formal. Para você somar número que tem letra ou subtrair número que tem letra, a conta você só faz com o número, professor, e deixa a letra para repetir só na resposta. Como assim? Você tem ali 6x menos 2x. Quanto é 6 menos 2 para você? 6 menos 2 é 4. Os caras lá não tinham x? Então vai dar 4x. Você entendeu? Esclareceu alguma dúvida que ainda exista? Ah, professor, então vai ficar 4x é igual a 16. Como é que a gente termina essa conta? Porque eu ainda não encontrei o valor do x. Eu encontrei 4x. Quando eu tenho assim, professor, 4 vezes a letrinha do lado, esse 4, ele está multiplicando com a letra. É isso que nós temos. Quando eu tenho 4x, é a mesma coisa que 4 vezes x. Quando eu tenho 5x, é a mesma coisa que 5 vezes x. Agora, eu tenho que tirar aquele 4 da frente do x. O 4, professor, ele vai passar para o outro lado subtraindo? Não. Nesse caso, esse númerozinho que fica na frente da letra, professor, ele é chamado de coeficiente, professor. Esse coeficiente, ele está sempre multiplicando. Então, como ele está multiplicando aqui, se eu jogar ele para o lado do 16, ele tem que passar para lá dividindo, sempre com a operação inversa. Se o cara está somando, ele passa subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Se ele está multiplicando, que é o caso do 4, ele passa dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 4. Professor, quanto é que dá 16 dividido por 4? Professor, dá 4. Resolvida a nossa questão, resolvida. Encontramos o x da questão. Já ouviu essa expressão? Qual é o x da questão? Ele está pedindo para você resolver uma equação do primeiro grau. Você entendeu mais ou menos? Ficou na dúvida em algum detalhe? Você pode ir lá no chat, professor, eu não entendi por que ali ficou mais, eu não entendi por que ali ficou menos. É só você ir perguntando. Pode ser? Vamos lá então, professor, continua aqui a resolução. Já encontrei que o x aqui é igual a 4. Prof, letra B. Prof, essa é maior. É mais difícil? Não. Como é que funciona o processo resolutivo? Professor, eu tenho aqui o 4x menos 10, que representa o primeiro membro da equação. Eu tenho 2x mais 2, que representa o segundo membro da equação, professor. Então, o que a gente aprendeu? O que tiver x, eu coloco no primeiro membro. Quem não tiver x, eu coloco no segundo membro. Então, aqui a gente já sabe quem que vai ter que trocar de lado, professor. Eu já sei aqui, professor, que esse 2x eu vou ter que jogar para o primeiro membro. Sei também que esse 10, professor, eu vou ter que jogar para o lado do segundo membro, para o 2, para o lado do 2 lá. Você entendeu por que a gente vai ter que trocar de lado? Processo resolutivo. Só que ao trocar de lado, você está vendo aquele 10? Olha o sinal que está na frente dele. Professor, o sinal que está na frente daquele 10 lá, professor, é menos. Então, se eu for jogar, professor, o 10 para o lado do 2, ele vai ter que passar para o lado do 2 somando ou subtraindo. Professor, ele vai passar para o lado do 2 somando.
como ele é negativo aqui, quando eu jogar para o lado do 10, ele vai passar positivo. E o 2, professor? O 2 eu vou ter que jogar o 2 para o lado do 4x lá, para o primeiro membro. Aquele 2 eu não estou vendo o sinal na frente do 2. O que é que eu posso entender? Que é mais, professor. Então, o senhor vai jogar, professor, para o primeiro membro, subtraindo. Como é que vai ficar a resolução, professor, a gente reescrevendo esta equação? Nós vamos ter aqui. Escreve todos os que tem x no primeiro membro. O 4x, só vou repetir. Pronto, 4x. Quem mais tem x, professor? O 2x lá. Você vai trocar o 2x de lado? Vou. Então, vai para o outro lado, menos 2x. Ainda tem algum x na questão, professor? Deixa eu ver. Não, só tinha esses. Então, bota agora o igual, professor. Coloquei o igual. Tudo que tem x eu já escrevi no primeiro membro. Agora, a gente vai escrever quem não tem x. A gente começa escrevendo os números que já estavam no segundo membro. Professor, no segundo membro o senhor tinha o 2 aqui, professor. O senhor tinha um 2. Agora tem que pegar aquele 10 e jogar para o outro lado. Ele não é menos 10? Vai para o outro lado, mais 10. Vê se você entendeu o que foi que nós fizemos. Se você tiver com alguma dúvida, você vai lá no chat e coloca para mim. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Você entendeu que o 2x passou para o primeiro membro negativo e o 10 passou para o segundo membro positivo. Conta, professor, agora. Quanto que dá 4x menos 2x? Quanto que dá 4x menos 2x? O professor faz a conta só com os números, não é? 4 menos 2 dá 2. Aí eu só faço botar o x. Entendeu? Igual. Ali não tem x, então 2 mais 10, 12. Terminou, professor? Não. Até agora não. Por quê? Professor, porque o x ainda não está sozinho. O x tem um 2 na frente dele. Como é que eu vou tirar aquele 2 lá da frente? Professor, quando o senhor tem um número assim coladinho com a letra, professor, esse 2 que está juntinho da letra, ele está multiplicando com a letra. Ou seja, eu tenho 2 vezes x igual a 12. Esse 2, como ele está multiplicando com o x, eu vou deixar o x sozinho, é igual ao 12. E como é que esse 2 vai passar para o lado do 12? Ele vai somando? Não. Ele vai subtraindo? Não. Esse que está na frente da letra, ele sempre está multiplicando com a letra. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Professor, vai ser 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá exatamente 6. Olha aí, professor. Encontrei o x. Encontrei o x da questão. Vocês acharam muito difícil? Professor, então, peraí. A solução dessa equação é o 6? A solução dessa equação é o 6. Certeza? Estou só aguardando. Estou acompanhando aqui tanto pelo YouTube quanto pelo IPTV. Entenderam? Então, vamos lá. Lembra que esse material ele vai ficar disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Então, caso você queira revisar o estudo, o desenvolvimento dessas equações do primeiro grau, você vai lá, tá o link da aula lá direitinho, você clica, você assiste quantas vezes você quiser para estar esclarecendo possíveis dúvidas. Beleza? Prof, letra C, professor. Raciocínio mesmo? O mesmo. Eu tenho aqui o primeiro membro, eu tenho aqui o segundo. Professor, diga uma coisa, quando o senhor vai resolver, o senhor precisa anotar quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro? Não, não precisa você anotar. Eu só quero que você observe quem é que está no primeiro membro, quem está no segundo membro. Por quê? Porque quem tem x, o senhor vai ter que jogar no primeiro membro. Quem não tem x, o senhor vai ter que jogar no segundo membro. E na situação que nós temos aqui, a gente lembra que ao trocarmos de lado, professor, nós temos que trocar as operações, não é verdade? Então, nessa situação aqui, eu já sei que esse 4, ele vai para o primeiro membro. Eu já sei que esse 1
vai ter que ir para o segundo membro. E tendo-se o cuidado, professor, com a questão do sinal, porque a gente vai trocar de lado os termos. Então, quando eu tenho aqui, professor, o 2x, ele já está no lugar certo, eu vou repetir. 2x. Quem tem mais x aqui na questão, professor? O 4x lá, ó. O 4x ele não está no segundo membro? Você não vai ter que jogar ele para o primeiro membro? Vou, professor. Só que para ele ir para o primeiro membro, ele vai com sinal trocado, vai menos 4x. Ainda tem algo na equação toda, primeiro membro e segundo membro. Ainda tem mais algum termo algébrico acompanhado do x? Não. Então, coloca-se o igual, professor. Ficou 2x menos 4x é igual. Vamos escrever logo quem já está no segundo membro, no caso, o menos 7. E aquele 1, né, professor, que vai ter que passar para o segundo membro. Como ele era mais 1 lá, ó, não era mais, deixa eu trocar aqui a cor do marca-texto, que não era mais 1, se eu jogar ele para o outro lado, professor, ele vai menos 1. E, professor, aqui a gente tem que ter atenção também com a questão do jogo de sinal. Porque quanto que vai dar 2 menos 4? Quando eu peço para você fazer 2 menos 4, eu estou pedindo para você fazer mais 2 menos 4. Sinais, professor, diferentes. Sinais diferentes dá menos, quer dizer que eu vou ter que subtrair, professor. Se eu subtrair 2 de 4, dá 2. Mas eu tenho que ter aquele cuidado, professor. Eu conservo sempre o sinal do maior. O jogo de sinal para adição e subtração é só para me dizer se eu somo ou se eu subtraio. Sinais diferentes quer dizer que eu subtraio, mas eu tenho que conservar o sinal do maior, que no caso vai dar menos. Então, a resposta aqui vai dar menos 2x. Professor, aí o senhor tem que fazer a conta também. Menos 7 menos 1. Aqui, professor, sinais iguais. Sinais iguais dá mais, professor. Quer dizer que a gente vai ter que somar o 7 com 1. Vai dar 8, professor. Mas vai dar 8 positivo ou 8 negativo? Professor, conserva sempre o sinal do maior. O 7, professor, vai ser menos. Então, aqui vai dar menos 2x é igual ao resultado do menos 7 menos 1, que dá menos 8. Professor, eu lembro, durante as aulas, que o senhor disse para mim que se o coeficiente da variável x vier negativo, a gente vai ter que fazer ele ficar positivo, e para isso, a gente se utiliza de um artifício. A gente pega toda a equação e a gente multiplica ela por menos 1. Por que que eu tenho a necessidade de multiplicar por menos 1 esta equação e as outras não? Se você perceber nas outras equações, quando a gente chegou nessa etapa da resolução, o númerozinho que ficava na frente do x, ele sempre vinha positivo. Só que nessa equação, o númerozinho que está na frente do x, ele veio negativo. Nesse caso, professor, eu vou multiplicar por menos 1 a equação toda para que a gente faça com que esse coeficiente se torne positivo. Então, o menos 2 multiplicado com aquele menos 1 que eu coloquei com a canetinha preta, vai fazer com que o resultado dessa multiplicação fique 2x positivo, que é igual. O menos 8, professor, multiplicado com aquele menos 1, ele vai se tornar 8 positivo. O que é que esse menos 1 faz, professor? Ele troca o sinal de cada um dos termos da minha equação. Se o cara é positivo, ele se torna negativo, e se o cara é negativo, ele se torna positivo ao multiplicarmos por menos 1. Como é que a gente vai finalizar? Agora aqui está fácil, igual às outras. O senhor tem 2x igual a 8. Como eu tenho 2x, eu já sei que é 2 vezes x. Esse 2, ele está multiplicando, então quando eu jogar ele para o lado do 8, porque eu tenho que deixar o x sozinho. Quando eu jogar ele para o lado do 8, ele vai ter que passar como? Ele vai ter que passar dividindo. Vai ficar x é igual a 8 sobre 2, que é 8 dividido por 2. X é igual a 4, certinho. Olha o x da questão. Resolvemos a letra C. Já foram 3. Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos nós. Professor, letra D, professor.
Eu quero que o senhor resolva para mim aí, ó. 3x menos 2 é igual a 4x mais 9. Primeiro membro, segundo membro. Só observa, não vou mais riscar. Primeiro membro, professor, se eu tenho 3x menos 2. Segundo membro, se eu tenho 4x mais 9. Prof, aqui eu já sei quem que vai trocar de lado. Esse 4x, ele vai ter que ir para o primeiro membro. E esse 2 aqui, professor, ele vai ter que ir para o segundo membro. Tendo-se o cuidado, ao trocarmos de membro, também de trocar a questão do sinal, de trocarmos a operação. Então, peraí, professor, escreve tudo que tem x, coloca no primeiro membro. Tudo que não tem x, coloca no segundo membro. Prof, troca o sinal, não é? Então, a gente vai escrever todos os que tem x. Quando eu escrever todos os que tem x no primeiro membro, aí eu boto igual e começo a escrever todos os que não tem x no segundo membro. Então, vamos nós. Vai ficar o 3x, que está aqui. Eu não mudei o sinal dele, porque eu não mudei ele de membro. Ele já estava no primeiro membro. Quem vai ter que mudar de sinal é o 4x, porque ele está lá no segundo membro e eu tenho que jogar para o primeiro. Então, vai menos 4x. Tem algum outro que tenha x ainda? Tem não, né? Só tinha esses dois. Então, já posso botar o igual e começar a escrever os valores que não tem x no segundo membro. Começamos escrevendo os que já estavam no segundo membro. No caso, 9, que já estava no segundo membro. E aquele menos 2, se eu jogar para o lado do 9, ele vai mais 2. Vocês entenderam? Professor, agora vai lá. Quanto é que dá 3x menos 4x? Prof, o 3 ali é positivo, o 4 é negativo. Sinais diferentes, vamos subtrair. 3 menos 4 dá 1. Só que dá um positivo ou negativo? O professor vai dar um negativo, porque tem que conservar o sinal do 4. Então, aqui ficaria menos 1x, professor. Só que quando o coeficiente da letra é 1, gente, não precisa você colocar. Então, fica só menos x a resposta. Menos x é igual, 9 mais 2 vai dar exatamente... Acabou, professor? A resposta é essa, menos x igual a 11? Não. O coeficiente que acompanha a letra, professor, para a gente ter a finalização da resolução, ele não pode ser negativo. Ah, professor, então quando a letra ficar negativa ou quando o número que acompanha a letra ficar negativa, a gente pode se utilizar daquele artifíciozinho, né? Multiplicar toda a equação por menos 1. Professor, por que o senhor não começou multiplicando a equação por menos 1 logo de cara? Porque se você olhar o 3 que estava lá, professor, ele é positivo. Não fazia sentido a gente já começar multiplicando a equação por menos 1. A gente passa quem tem que passar de membro, no caso. Quem tem x vai para o primeiro membro. Quem não tem x vai para o segundo membro. Aí nós reduzimos os termos semelhantes. Quando a gente reduz os termos semelhantes, aí é que a gente vai verificar se o coeficiente da nossa variável ele ficou negativo. Nesse caso, aí sim, professor, ficou. Eu vou multiplicar por menos 1. Ou seja, se eu multiplicar isso por menos 1, professor, e isso por menos 1, o que vai acontecer? Vai trocar o sinal. Menos x multiplicado por menos 1 dá x. 11 multiplicado por menos 1 dá menos 11. Ah, agora já é a resposta, professor. Que não tem número na frente do coeficiente, então não vai precisar passar ninguém dividindo. Você entendeu? X igual a menos 11. Foi de boa? Prof, letra E, professor. Eita, professor, essa é grande. Professor, eu posso ter quantos termos em uma equação? A quantidade de termos que eu quiser. Contanto que você entenda que você sempre vai ter que trocar termos de lado. Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Então, aqui, professor, eu já sei que esse 3 e esse 2 eu vou ter que jogar para o primeiro membro, professor. E esse 4 aqui, ó. E esse 4, professor, eu vou ter que jogar para o segundo membro. Professor, se for trocar de lado, tem que trocar o sinal, não é isso? Isso mesmo? Então, vamos lá, fazer com cuidado. Professor, na situação, eu vou repetir o 5x,
que ele já estava no primeiro membro. Aí vamos pegar o primeiro que eu enxerguei lá, tem um 3x, né? Você vai jogar o 3x para o primeiro membro. Lá ele é positivo, então vai menos 3x. Professor, aí você tem o 2x agora que tem que passar de lado, né? O 2x lá ele era menos. Se eu jogar ele para o primeiro membro, ele vai mais 2x. Ainda tem algum com x que eu tenho que jogar no primeiro membro? Não, professor, você já passou. Quem tinha x no segundo membro, você já passou para o primeiro. Então, eu já posso botar o igual. Agora, a gente vai escrever quem não tem o x, professor, no segundo membro. Já tinha um 4 lá, professor. Já tinha um 4. Professor, tem aquele outro 4 que está no primeiro membro, professor. Ele é mais lá, né? Se eu jogar ele para o segundo membro, ele vai ter que ir menos 4. Diz aí, você entendeu? Ficou alguma dúvida específica? Prof, agora reduzir os termos semelhantes. Vou fazer essa conta aqui para achar o resultado do x. Vou fazer essa conta. Professor, lembrando que eu não preciso me preocupar, né, porque tem esse x aqui. Eu vou fazer a conta só com aqueles números lá, com 5, com 3 e com 2. Esquece que tem x aí. O x eu boto na resposta final. Isso mesmo. 5 menos 3 dá 2, professor. 2 mais 2 dá 4. Aí eu boto o x. Entendeu? Entendeu? Entendeu mesmo? Certeza? Ah, professor. Aí eu boto o igual e eu resolvo o outro lado. 4 menos 4, aí eu sei, 0. Ficou 4x igual a 0. Eu sei que 4x é 4 vezes x, que é igual a 0. O 4, professor, está multiplicando. Você já percebeu que todas as equações que nós resolvemos, desde A até a E, o processo resolutivo é sempre o mesmo? Que tem x para o primeiro membro, quem não tem x passa para o segundo. Temos que ter sempre o cuidado de, ao trocarmos qualquer termo de membro, trocar o sinal. E ao chegarmos, professor, na redução dos termos semelhantes no primeiro membro e dos termos semelhantes do segundo membro, a gente pega o coeficiente do x e passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 0 dividido por 4. 0 dividido por qualquer coisa é 0. A resposta desta equação é exatamente 0. Ave Maria, professor, faz um monte de conta para dar 0. É mesmo que eu estava vendo os alunos perguntando isso. A gente fez um monte de conta para dar 0. Como é que pode um negócio desse? Vocês entenderam? Esse aí é o processo resolutivo tradicional, professor. É aquele que você pode aplicar em qualquer equação do primeiro grau. Professor, por que a gente tem que saber resolver aquele processo lá, aquele tipo de equação? Porque a equação, professor, ele também pode vir em outro formato para mim. Eu posso ter equações fracionárias para estar resolvendo. E o processo resolutivo, ele não é muito diferente do anterior. O processo resolutivo, professor, é igual para todas as equações. Só que quando ela vem fracionária, quando eu digo fracionária, é porque agora eu estou vendo o x lá, eu estou vendo igual, só que eu estou vendo que tem denominadores, professor. Quando tem denominadores, a gente tem que dar um jeito de eliminar esses denominadores lá. E o processo resolutivo, quando eu enxergo esses números embaixo, é começar a equação tirando o MMC. Como é que funciona isso, professor? Eu primeiro vou olhar ali, professor, temos o 2x, quem é o número de baixo é o 3. Temos o 1, quem é o número de baixo é o 2. Temos o 5x, embaixo dá o 6. Temos aquele 4 que eu não estou vendo quem está embaixo. Quando a gente não enxerga quem está embaixo, o número que está embaixo sempre é 1. O denominador do 4 é 1. O que a gente faz agora? Toda vez que nós tivermos equações fracionárias, que é essas que eu vou verificar denominadores, que eu vou verificar frações, professor, a gente tem que começar a equação tirando o MMC. Ainda lembram? Como é que nós fazemos para tirar o MMC? Professor, o MMC a gente tira só dos números que estão embaixo, correto? Corretíssimo. A gente tira o MMC somente dos denominadores. Eu tenho ali o 3, o 2, o 6 e o 1. O 1, ele não precisa entrar na conta do MMC. Eu só preciso saber que ali é 1. Professor, então nós vamos tirar o MMC, professor, de 3, de 2 e de 6. Tudo bem até aí? Nós vamos tirar o MMC
de 3, de 2 e de 6. Como é que funciona isso? Professor, se eu pego o 3, o 2 e o 6, o senhor passa aquela barrinha do lado e o senhor vai começar as divisões. O senhor vai pegar lá, professor, é aquele negócio que a gente utiliza os números primos. Esse aí mesmo, professor. Então, como é que vai ficar aqui, professor? A gente tenta começar a divisão por 2. Se não der por 2, a gente tenta por 3. Se não der por 3, por 5 e aí vai. Mas precisa que todos deem para dividir por 2? Não. Basta apenas que um deles dê para dividir por 2 que eu já começo o processo. Então, nós temos ali o 3, o 2 e o 6. Pelo menos um deles dá para dividir por 2? Dá sim, professor. Então, a gente começa dividindo por 2. 3 dividido por 2 não dá. A gente vai repetir o 3. 2 dividido por 2 dá para dividir, dá 1. E 6 dividido por 2 também dá para dividir, que dá 3. Então, vai ficar 3, 1 e 3. A mesma pergunta. Pelo menos algum dos resultados que nós encontramos, que é o 3, o 1 e o 3, pelo menos algum deles dá para dividir por 2 ainda? Não, professor, nenhum dá para dividir por 2. Então, a gente vai tentar dividir por 3 agora, que é o segundo número primo positivo. Algum deles dá para dividir por 3? Dá sim, professor. O 3. Então, se eu dividir por 3 agora, 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá, a gente repete o 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Professor, tá aí, ficou 1, 1 e 1, professor. Quando todos os resultados dão 1, eu já sei que eu acabei o meu processo para obtenção do MMC. E o que é que eu faço com os fatores primos? Eu multiplico, professor. Quanto que dá 2 vezes 3? 6. Eu acabei de encontrar, professor, que o MMC de 3, 2 e 6 dá o próprio 6. O MMC de 3, de 2 e de 6 dá o próprio 6. Professor, o que eu vou fazer com esses 6? Vamos lá entender. Está aqui a minha equação. Eu já calculei o MMC. Professor, o MMC ele precisa estar na resolução da minha equação? Não, gente. Você pode fazer ele numa folhinha de rascunho. Desde que vocês entendam que o MMC daqueles denominadores lá, professor, deu esses 6 aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, professor, 2 traços, professor, grandes, e vou colocar o igual bem no meio, professor. Vai ficar um traço, aí eu coloco o MMC aqui, igual, outro traço, eu coloco o MMC aqui. Você entendeu? Foi o que nós fizemos? Você entendeu o que a gente fez inicialmente lá? Professor, primeiro, a equação, o processo resolutivo da equação é aquele que diz assim, o que tiver x vai para o primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo membro. Pronto, só que essa equação a gente não começou fazendo isso. Por quê, professor? Até poderia fazer isso. Pegar aquele 5x sobre 6, passar para o primeiro membro, passar aquele 1/2, passar para o segundo membro. Só que eu te aconselho a começar a questão já tirando o MMC. Tá, professor? Quanto foi que deu? 6. O que a gente vai fazer com aquele 6? A gente vai pegar e, professor, operacionalizar esse 6 com cada um dos denominadores que nós temos na equação original. Como é que vai funcionar? Eu vou pegar o MMC. Eu vou pegar aqui o MMC, professor. Eu vou dividir o MMC com cada um dos denominadores. Vou começar pegando esse 6, dividido com esse 3, e o resultado, professor, da divisão, eu multiplico com o cara de cima. Como assim? Acompanha. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes o 2x de cima vai dar 4x. Você entendeu? Foi o que eu fiz? Aí tem um mais aqui, eu coloco mais. Agora vamos para a segunda fração. 6 dividido com o de baixo, que é 2, e o resultado multiplicado com o de cima. Ou seja, o processo sempre será o mesmo. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes o 1 de cima vai dar 3. Primeiro membro eu já fiz a conta. Primeiro membro eu já fiz a conta. Você entendeu? Vou repetir. Professor, o senhor está dizendo para mim que quando a gente tirar o MMC, a gente pega o MMC,
a gente divide com o de baixo e multiplica com o cara de cima. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes o 2x lá, professor, dá exatamente 4x. Aí eu coloco o mais. Vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou pegar o MMC, vou dividir com o outro denominador. Professor, 6 divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1 dá 3. Só botar aqui a canetinha. Tudo bem até aí? Pronto, primeiro membro já foi. Agora eu vou para o segundo membro. Você entenda que você vai ter que fazer esse processo com todos os denominadores, gente. Agora eu pego aqui, novamente, o MMC do segundo membro aqui, né, professor? Divide com o de baixo, ou seja, 6 dividido com esse 6, e o resultado da divisão multiplica com o de cima. Então, vai ficar 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5x vai dar 5x. Agora, boto o menos aqui. Vai ficar 6 dividido, professor, por 1, dá 6, vezes o 4, professor, dá 24. Até aí, tudo bem? Vocês entenderam o que foi que nós fizemos? Professor, eu acho que eu entendi. O senhor tira o MMC, aí o senhor começa uma pequena conta. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Aí nós chegamos nessa nova expressão. Agora, olha o bacana. Quando você tiver feito essa operacionalização com todo mundo, professor, o senhor pode cancelar o MMC e resolver o que sobrou. O que sobrou? Aquela parte de cima. Ou seja, o que a gente vai resolver aqui, professor, é essa equação. 4x mais 3 é igual a 5x menos 24. Você entendeu a conta? Ficou 4x mais 3 é igual a 5x menos 24. Agora que não tem mais denominador, eu vou fazer igual como fizemos na primeira questão. O que tiver x vai para o primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo membro. Você entendeu a função do MMC na resolução de uma equação fracionária? A professora faz o MMC, faz essa conta toda, divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Depois que eu fizer essa conta com todo mundo, professor, eu cancelo lá os denominadores, eu cancelo 6. Aí vai sobrar só aquela parte de cima, que é o 4x mais 3, igual a 5x menos 24. Professor, o senhor vai pegar esse 5x e jogar para o lado do 4x. Então, vai ficar 4x menos 5x é igual. O senhor vai pegar o 3 e vai jogar para o lado do 24. Então, vai ficar menos 24, que gera negativo, menos 3. Ah, professor, entendi. Vamos fazer a conta aqui, então. Quanto é que vai dar 4 menos 5? Professor, 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, vai dar menos x é igual. Quanto é que dá? Menos 24 menos 3. Professor, sinais iguais soma. 24 com 3 vai dar 27. Mas conserva o sinal do maior. Vai dar menos 27. Só ajeitar esses menos. Os dois deu negativo, tá bom? Aqui ficou menos x e aqui ficou menos 27. Professor, posso parar aí desse jeito? Não, professor. Por quê? Porque eu não posso deixar a letra negativa lá. Aquele artifício, professor, o senhor pode multiplicar tudo por menos 1. O que é que esse multiplicado por menos 1 vai fazer? O x que é negativo, ele vai ficar positivo. O 27 que é negativo também vai ficar positivo. Ou seja, o resultado dessa equação fracionária, ele dá exatamente 27 positivo. Aí você pode até dizer, professor, a fracionária dá mais trabalho. Não, ela é maior. Ela tem mais conta, mais trabalho não. Deixa eu ver aqui. Até porque, ó, aqui já é outra. Se eu refizer com você devagarzinho, é 2x sobre 3. Deixa eu anotar de novo para você entender. Eu tenho 2x sobre 3 mais 1 sobre 2 é igual 5x sobre 6
menos 4. Aí você já entendeu que esse 4, como não tem ninguém embaixo, é 1. Tá, professor? O que o senhor vai fazer? Essa equação é uma equação fracionária? É, professor. Então, a primeira coisa que eu vou bater o olho são nos meus denominadores, professor. Quem são os denominadores? É 3. Toda vez que tiver denominador, eu vou bater o olho no denominador, tá bom? 3, 2, 6 e 1. Como tem, professor, denominador, eu já sei que eu vou ter que tirar... Eu já sei que eu vou ter que tirar o MMC. De quem? Dos denominadores. De 3, de 2 e de 6. Professor, e o 1? Não, o 1 não precisa entrar na conta do MMC, não. Aí o que é que a gente vai fazer? Professor, o senhor pega e escreve o 3, o 2, e o 1, e o senhor passa aquela barrinha e o senhor vai começar a divisão para a obtenção desse MMC. 3, o 2 e 1 não, 3, o 2 e o 6, mil perdões. Aqui até falei que não precisava colocar o 1, né, era, professor? Aí, professor, por quem que eu tenho que pensar? Gente, na ordem, você vai sempre tentar fazer essas divisões por números primos. O senhor tenta por 2, se não der por 2, professor, o senhor tenta por 3, se não der por 3, o senhor tenta por 4, e aí vai. Será que vocês conseguem refazer rapidinho? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já para tirar novamente o MMC com vocês e trabalhar mais equações fracionárias. Até daqui a pouquinho.